O tema é pubalgia. Se você quer saber 3 causas que eu já tratei a respeito de pubalgia, não tem certeza como tratar, como não tratar, está na dúvida, eu vou te apresentar 3 causas que começam a dar pubalgia muito facilmente para você aí de casa poder se prevenir e, quem sabe, saber aonde deve ser tratado, tá bom? Acompanha comigo lá o assunto pubalgia. Vamos comigo! Eu me chamo Murilo José Tambosi, sou fisioterapeuta, trabalho com várias técnicas e tratamentos conservadores. E no vídeo de hoje eu dediquei a fazer 3 causas específicas para o tema pubalgia. Não é um tema muito frequente, eu confesso, na minha prática clínica, mas já atendi alguns clientes a respeito desse assunto. É uma lesão danada para se curar. Existem 1000 causas que podem ser pubalgia, mais do que você pode apresentar. Mas eu vou apresentar para vocês apenas 3 causas que eu considero mais comuns ou mais lógicas, que já atendi, que já teve ótimo resultado e que talvez seja o seu problema aí de casa, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a primeira causa, pubalgia. Mas antes de eu te explicar a primeira, eu acho que é sensato eu te explicar o que é pubalgia. Você deve estar imaginando. Vamos ver, o que é pubalgia? Bom, vamos por partes. Na região do quadril, você tem o quadril do lado direito e do lado esquerdo, certo? É um conjunto, esse a gente chama de ilíacos, né? Os ilíacos, que são os ossos do quadril, eles se movem. Quando você caminha para frente e para trás, eles fazem como se fosse isso aqui, indo e vindo, correto? Então, o ilíaco na frente, mais ou menos aí, logo acima da região da bexiga, por ali assim, ele se conecta por uma articulação chamada pubis, tá bom? Então o pubis, ele faz como se fosse o papel de um pivô, assim, ó, como se fosse uma engrenagem que gira. E ele é uma articulação extremamente móvel, extremamente móvel. Não é à toa que facilmente se inflama, ou muitas vezes se inflama, não facilmente, mas muitas vezes se inflama. Beleza? Então entenda que o quadril ele tem várias articulações, várias, tá? Em relação a um quadril com o outro na frente pelo pubis, em relação ao sacro, que é a base da coluna, então imagina que tem um osso aqui que é a base da coluna, que se conecta aqui assim através de uma articulação, chamada articulação sacroiliaca, tá bom? Então esse quadril ele se conecta por trás, pela frente e também se conecta com os ossos do quadril, tá bom? Os ossos do fêmur, no caso das pernas, beleza? Então quando essa articulação ela aumenta muito o seu movimento, ela inflama e pode gerar pubalgia. Existem várias possibilidades para ela também ter esse excesso de movimento e aqui a gente vai entrar com a primeira causa de pubalgia, tá bom? A primeira causa que eu já atendi de pubalgia foi um trauma sacrococcígeo. Poxa, Murilo, como assim um trauma sacrococcígeo? A pessoa caiu, naquela ocasião ela caiu de cavalo, tá? Uma queda de cavalo, uma queda muito forte. E essa queda traumatizou, bloqueou o sacro, que é a base da coluna, as duas articulações dos dois lados do sacro e o cóccix também. O trauma a gente chama de sacrococcígeo porque pegou o cóccix, levou uma lesão do cóccix mais o sacro. E isso impacta muito para o tratamento. Quando você tem um bloqueio de toda a região sacrococcígea, é natural que o pubis aumente o movimento. E se você ainda por via das dúvidas for um atleta, e no caso dessa menina, era uma menina, ela era jogadora de vôlei, muito ativa. Com isso começou a inflamar o pubis. O tratamento, obviamente, foi focado na sacroiliaca e nas alterações laterais, tá bom? Mas a primeira causa é isso, um trauma que perde movimento nas articulações opostas ao pubis. Faz sentido para você? Pois é. O segundo ponto, que também não é um ponto muito comum, nem todo mundo sabe que tem relação, é inflamações da bexiga. Inflamações da bexiga, a cistite que as mulheres têm bastante. Por que bexiga, Murilo? Bom, porque é muito simples. Você tem o pubis. Do pubis para trás e para baixo, você tem a bexiga. E existem ligamentos que vão se conectar ao pubis, tá? Ligamentos que são da bexiga, tá bom? O ligamento úraco, que faz a sustentação anterior da bexiga, ele passa aqui conectando, ele tem relação com essa articulação. Quando você tem inflamações repetidas da bexiga, aqui eu não estou falando uma inflamação, tá, gente? São várias inflamações da bexiga, pode acontecer um fenômeno em que você tem uma perda da mobilidade da bexiga, uma perda da mobilidade dessa região dos ligamentos e também uma pré-tensão, uma tensão aumentada do assoalho pélvico, do períneo, da musculatura do períneo. Com isso, automaticamente a carga é transferida para o pubis de uma forma um pouco mais intensa. E de novo eu repito, muitas vezes associada ao exercício. Mas por que então você está falando tanto do exercício? Pois é porque como o pubis por natureza ele já é muito móvel, não é qualquer excesso de mobilidade que vai gerar a inflamação dele. Ele já é naturalmente muito móvel, ele já é inteligente para isso, vamos falar assim, certo? Então, quando isso acontece, a gente sabe que muito provavelmente a pessoa está aumentando o movimento. Por isso que muitos atletas têm pubalgia.
Não é necessariamente por causa do excesso de movimento, é porque ele somou uma coisa com outra. É uma mulher que teve cistite repetida que somou aí o exercício, o esporte, a atividade de corrida, sei lá o que ela faz. Tá bom? Só para você entender que é mais comum nos atletas por conta de uma associação de fatores. Um jogador de futebol, sabe que ele tem muito trauma de cóccix e de sacro? Meio óbvio, né? O cara cai toda hora, cabeceia e cai sentado. Bate toda hora, cai toda hora. Então, se liga, hein? Você que é profissional fisioterapeuta ou talvez profissional de educação física, acompanha esse negócio aí, beleza? E a terceira causa, que é muito comum, mas é comum, ó, demais no meu consultório e que vocês já ouviram várias vezes eu falar, são cirurgias abdominais. Cesárea, lifting da bexiga, já faz sentido você entender por quê. Abdominoplastia. Eu poderia citar várias, mas vamos com a abdominoplastia. Pensa comigo, é uma cirurgia que vai de um quadril até o outro quadril. Pega toda essa região. Gera um vetor de carga em que o médico ele puxa isso para cima e para baixo. Claro, né, ele traz o abdômen para baixo, puxa ali, tensiona os tecidos. Mas enfim, fica tudo colado, gerando um vetor de força tanto para cima quanto para baixo, olha assim. Gerando muito estresse mecânico no movimento dos ilíacos. Há uma natureza que dessa forma todo o comprometimento do movimento abdominal afete a pelve. Dentre eles, principalmente o reto abdominal. E se você é profissional, você vai saber que o reto abdominal ele começa mais ou menos no xifoide. Existem estudos que mostram que as fáscias do reto, elas se inserem e vão até a região do mediastino. Mas isso aqui é assunto para outra história. Só vou dizer para você que tem o conhecimento básico de anatomia, que é mais ou menos na linha do xifoide, mas ele vai mais além, tá? Por incrível que pareça. Enfim, sai do xifoide e vai até o púbis. Se a pessoa fez uma cirurgia abdominal, concorda que esse reto abdominal está em sofrimento? Existe a possibilidade de que um dos retos abdominais, seja da direita ou da esquerda, eles são conectados por um ventre, ele gere mais ou menos vetor de força, fazendo com que essa articulação que é assim, ela fique assim ou assim. Faz sentido? E isso gera muito sofrimento articular. Com isso, inflama o púbis. Bruno, mas não falou que era por excesso de movimento? Sim, é por excesso, mas nesse caso pode haver inclusive um movimento muito assincrônico. Você dá um passo para frente, essa articulação só vai para baixo. Você dá um passo para trás, essa articulação só vai para cima. E aí não tem esse movimento fisiológico, não existe um cisalhamento e um rolamento. Que você sabe, a articulação ali ele faz assim e faz assim, mais ou menos. Para você de casa entender, mas você que é profissional me entende muito melhor. Bom, só para você ver como uma abdominoplastia, e ela pode dar muito mais dor do que só isso que eu falei, afeta uma pubalgia. Temos então três causas, pessoal, três causas. Um trauma, uma inflamação de bexiga e uma cirurgia abdominal. São coisas que eu já tratei já há muito tempo e vários pacientes meus apresentam esses problemas. Se você tem pubalgia, procure a causa do seu problema. Ah, Murilo, foi porque eu rompi o meu adutor. Você rompeu o seu adutor porque havia perda de movimento em alguma estrutura e aí seu adutor rompeu. Automaticamente agora ele gera uma retroalimentação do problema inflamando o pubis. Mas não é a ruptura causal. Fique ligado, tá bom? Gostou do vídeo? Achou legal? Gostou das três causas para pubalgia? Faz a gentileza, compartilha com as pessoas da sua família, se inscreve aqui no meu canal, ou não, vai lá no YouTube e me deixa alguma mensagem, alguma dúvida. Eu tenho certeza que esse assunto não é um assunto que todo mundo conhece. E tudo que eu falei não é algo muito óbvio, tá bom? Se você gostou do conteúdo, compartilha com as pessoas que você ama. Foi um prazer.